Bom dia a todos vocês, no nome de Jesus. Eu sou o pastor Israel Liberato e é uma alegria muito grande me encontrar com vocês nesta manhã, neste culto especial, né? É o nosso encontro marcado, mas é o nosso encontro marcado não só entre nós, a presença mais ilustre e especial para todos é o nosso Deus, é Jesus Cristo, né? Que está presente agora conosco, nos unimos cada um, né, através desse meio, não e-mail, nós nos reunimos através dessa mídia para adorar ao Senhor Jesus. Hoje é um dia de Santa Ceia, nós vamos comungar também. Eu sei que você já preparou, se não preparou, corre aí, deixa tudo certinho para o momento da ministração, né, que será muito especial, tenho certeza que vamos experimentar o melhor de Deus, né, um momento de louvor, momento de oração, momento da palavra, momento da ceia. Olha quantas coisas maravilhosas que Deus preparou para você. Então abra o seu coração, cante a hora que cantamos, ore a hora que oramos, né? Leia também, repita a palavra na hora que pedir para repetir, participe. Coloque a sua família aí, desliga tudo, vamos voltar toda a nossa atenção, porque agora nós separamos esse tempo para Deus, né? Especial, nossa vida já é dele, mas agora é um tempo que nós consagramos para parar tudo, né? Então vamos aproveitar da melhor maneira possível. Bem-vindo, Deus abençoe e que você possa experimentar a graça abundante que Ele planejou para a sua vida nesta manhã. Vamos adorá-lo. Vocês que são maus dão boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu, que aqueles que
pedir, mandaria o Espírito. É uma promessa do Senhor Jesus. Ele está aqui essa manhã que é muito famosa, amém? Não tema, Ele está aqui. Aleluia. Se o mar se agitar e tu cresces, bem forte. E vai ser eu não vou sobreviver. Se o meu coração sente que é o fim, eu vou correr meus olhos firmes no Senhor, circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor, Deus, brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma, faz milagre acontecer. Posso crer e descansarei. Diz o Senhor, Senhor, eu descanso em Ti, Pai. Eu espero em Ti, Senhor. Aleluia. Eu sei que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Aleluia. Coloque a mão no seu coração e vamos juntos, reunidos, orar e entregar diante de Deus. Pai, louvado seja o seu santo nome. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Ministra cada vida, cada pessoa que está passando por dificuldades nesse momento. O Senhor esteja restaurando a saúde física, mental, espiritual e também financeira, Senhor, da vida de cada uma dessas famílias, desses familiares, ó Pai. Visita cada um, cada lar, em nome do seu Filho Jesus, papai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, está nos protegendo, Senhor, está nos guardando e também, nesse momento, estamos entregando diante de Ti nossa vida, nosso pacto de oração, pois sabemos que durante essas sete semanas, Senhor, o Senhor está à frente, o Senhor está cuidando, o Senhor está abrindo portas de emprego, o Senhor está cuidando dos nossos familiares. Então, muito obrigado, Pai, muito obrigado por estar visitando cada lar, muito obrigado por estar nos preparando nesse momento para voltar a nos reunir no seu templo. Muito obrigado, Senhor, por estar nos guardando, vigiando, nos protegendo, Pai. E também a nossa cidade, o nosso país, os nossos prefeitos, o presidente, vereadores, Senhor, e nossos membros e líderes, ó Pai, esteja tocando, esteja alcançando, esteja visitando, Pai, cada uma dessas pessoas. Sim, Senhor, seja para a sua honra, seja para a sua glória. Ministra, Senhor, nossos corações, através do seu Espírito Santo, Pai. Restaura cada vida, Senhor, cada pessoa que está longe de Ti. Reaviva, Senhor, a sua igreja. Derrama do seu Espírito Santo, Pai. Muito obrigado pela vida do pastor Israel. E o Senhor esteja usando a vida dele nesse momento, nesse sermão, Pai, para ministrar, Senhor, que não seja ele, sim a sua voz, que seja o seu Espírito Santo conduzindo a vida dele, ó Pai. Muito obrigado por trazer, Senhor, essa pessoa tão especial para ministrar nossas vidas, Senhor, e nos conduzir conforme a sua vontade. Oramos também em especial pelos dízimos e ofertas, Senhor. Que o Senhor esteja tocando cada vida, cada família que está nesse momento ofertando. Não deixe faltar, Senhor. E também essas pessoas que
estão passando por dificuldades, estão passando, Senhor, por desemprego, por lutas, Senhor. Abre portas de emprego, toca, Senhor, com o seu Espírito Santo. Não deixe faltar alimento, não deixe faltar recursos, Senhor. Alcança cada uma dessas famílias, ministra com o seu Santo Espírito, Senhor. Guarde cada uma dessas pessoas e esteja, Senhor, recebendo o nosso louvor, a nossa oração, Senhor, que está sendo de coração, de corpo, alma e todo entendimento, Senhor. Em nome do seu Filho Jesus, clamamos a Ti e exaltamos o seu santo nome. Amém. Bom dia. Queremos saudar todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje estamos celebrando a ceia. E a ceia é um dos momentos mais solenes, mais importantes da vida da igreja. E faz uns 3 meses agora que temos celebrado a ceia em casa em vez da igreja por causa do vírus. Mas eu acho que é bom lembrar que as primeiras ceias que tiveram na igreja foram celebradas em casa. Aquela primeira ceia entre Jesus e os seus discípulos, no cenáculo, na verdade era uma sala em cima de uma casa. E logo depois, então, da vinda do Espírito Santo sobre a igreja reunia para suas refeições em casa e a ceia era celebrada como parte daquelas refeições. E podemos ver no livro de Atos, onde que fala sobre isto. Atos, capítulo 2, versículos 42 em seguinte. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Este partir do pão significa ceia. E depois, um pouquinho mais para frente, fala a mesma coisa. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. E mais uma vez, o partir do pão de casa em casa. Então, nós tomando a ceia em casa, na verdade, estamos seguindo mais ou menos o que aconteceu com a igreja primitiva, onde que, em vez de ter uma ceia mais formal como nós temos hoje, na verdade, fazia parte de uma refeição numa casa. Então, queremos hoje, então, partir o pão nas nossas casas. E queremos, então, orar em favor dos elementos do pão. E vamos orar, então, consagrando o pão e o suco que temos em cada casa. E aqui, então, temos o pão quebrado, partido, que significa o corpo de Cristo, que foi quebrado por nós na cruz. E também temos o suco, que significa, como Jesus disse, o seu sangue, que foi derramado na cruz por nós. Então vamos orar consagrando esses elementos. Senhor, nós queremos te agradecer hoje pelo seu sacrifício na cruz por nós. O pão, que significa o seu corpo, que foi quebrado na cruz por nós, oferecido por nós. E o suco, que significa o seu sangue, que foi derramado por nós na cruz. Por isso, nós queremos te agradecer e queremos te louvar, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, queremos neste momento, então, tomar a ceia, e quero pedir a todos para esperarem até eu indicar, então, para primeiramente comer o pão e depois, então, tomar o suco. E no livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo deu algumas instruções sobre a ceia. Então, quero pedir a cada um para pegar o seu pedaço de pão e segurar, não comer ainda. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão,
E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então vamos juntos, então, comer o pão que significa o corpo de Cristo sacrificado por nós. Amém. Agora vamos tomar os seus copos ou taças, se você tiver, do suco, que significa o sangue de Cristo. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, vamos juntos, então, beber. Então, vamos terminar a ceia com uma oração. Senhor, mais uma vez nós queremos te louvar por a ceia que traz a nossa memória e um testemunho daquilo que tu tens feito por nós. A sua morte na cruz por nós, o seu corpo que foi quebrado por nós e o seu sangue que foi derramado para nos purificar dos nossos pecados. E quero pedir, Senhor, que cada pessoa que está na sua casa, tomando a ceia junto com a sua família, que esse possa ser um momento muito abençoado nas suas vidas. E tudo isso nós queremos pedir e te agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Graça e paz no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Eu quero dizer da minha alegria de compartilhar com vocês mais uma vez a palavra de Deus. A palavra, primeiro ela fala comigo, então o meu compartilhar é isto. Ela primeiro mexeu com o meu coração, me impactou, né? Me desafiou, e aí meu desejo é compartilhar sempre com vocês aquilo que Deus faz com o meu coração. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus, ela é viva, ela é esperança, é o próprio Deus falando conosco, é direção, né? Num mundo totalmente perdido, sem saber o que fazer, principalmente em momentos como esse. E o título hoje é O que fazer em tempos difíceis. Eu espero que você esteja sabendo selecionar o conteúdo que entra em sua mente, na sua casa, nos seus corações nesses dias. Eu tenho tentado acompanhar as notícias em geral, e cada vez mais fico impressionado quando vejo como Deus planejou a sua palavra e a sua igreja para ser um farol nesse mundo totalmente perdido. A maior parte que a gente vê são somente coisas impactantes e negativas, nunca foi muito diferente, mas nesse momento de pandemia isso tem um peso muito grande, porque são coisas que minam a nossa força, a nossa alegria. Já a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que não nega o sofrimento e a dor, mas se ocupa com questões mais profundas e dá propósito a tudo isso em nossa vida, tudo que está acontecendo ao nosso redor. Então, para mim, eu quero dizer para você como é maravilhoso servir ao nosso Deus, né? E o texto de hoje, ele por si só já é autoexplicativo, ele faz parte de uma lista de virtudes mencionadas e esperadas de um cristão. Contudo, nós vamos nos ater somente a essas três deste versículo, que é Romanos capítulo 12, 12. Né? E diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Deus abre o nosso entendimento, abre o nosso coração. O Espírito Santo revela a tua vontade, visita-nos com poder e graça nesta manhã e quebranta os nossos corações e humilha os nossos corações e nos ajude a entender o propósito do Senhor para as nossas vidas neste dia. No nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. O tema desta mensagem, então, é o que fazer em tempos difíceis. Eu vejo que são três decisões que precisamos tomar que nos ajudarão a enfrentar esses dias. É apenas um versículo. E a primeira delas é decida alegrar-se na esperança. Esperança no grego é uma expectativa confiante. Já o nosso dicionário diz que é sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em uma coisa boa e fé. Eu penso que podemos tentar nos alegrar em muitas coisas, porque aqui está dizendo alegre-se na esperança. Porém, tanto as coisas como pessoas, você já experimentou isso? Elas são falhas, elas nos frustram. Nós estamos vivendo um momento assim no mundo, em que os planos todos tiveram que ser mudados. Então, as nossas expectativas não foram aquilo que desejávamos. Por isso, muitas pessoas estão tristes, estão magoadas, estão decepcionadas com a vida, estão perdidas. Romanos 5,5 diz assim: essa esperança, quando está falando de esperança, ele define que esperança que nós devemos nos alegrar. Né? Não é uma decisão humana somente. Então, daqui em diante, eu decido que eu vou ter uma expectativa boa das coisas. Não é isso. Romanos 5,5 diz assim: essa esperança não nos deixa decepcionados. Está falando de Deus, da esperança que Deus derrama em nossos corações. Pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Essa esperança é uma realidade em nossos corações que é impulsionada pelo Deus Espírito Santo, que habita em cada um de nós, os que recebemos a Jesus, e que não nos decepciona porque ele independe das circunstâncias. É um poder interior, é poder dentro de nós, é a presença de Deus em nós. Que esperança é essa que é impulsionada pelo Deus que habita em nós? Me veio à mente, Deus me trouxe à mente muitas coisas, eu vou relacionar algumas delas. Quais são essas coisas que são esperança, que nos ajuda, que nos fortalece nos momentos difíceis? Uma delas é de que você foi comprado por Jesus. Você pertence a Ele, você já não se pertence mais.
E diz que nós estamos assentados em lugares, nos lugares celestiais com eles. Não somos nem daqui mais. E lugar de bênção, lugar de alegria, de vitória, de força e poder. Que você tem um selo de propriedade no seu coração. O Espírito Santo foi dado por Deus, foi enviado por Deus e dado por Jesus a nós como um selo de garantia, de propriedade, que nós agora pertencemos a Jesus. Também a esperança e a certeza de que tudo o que Jesus fez por você, que é aceitá-lo do jeito que é, a mim e você, de salvar, de perdoar, de justificar, de purificar dos pecados. A esperança é essa certeza que temos. Também a garantia da nova vida em Cristo. E nós somos novas criaturas em Jesus. Ele nos fez novas pessoas, mudou o nosso interior, mudou a nossa mente, transformou o nosso ser. E por isso que nós podemos andar em novidade de vida. Essa esperança também, a certeza de presença real e verdadeira e constante de Deus com você e em você. Porque diz que Deus enviou o seu Espírito que ia habitar conosco e em nós. Também a certeza de intercessão constante de Deus, do Deus Espírito Santo em você, ao Deus Pai. Ele que habita em você, que habita em mim, ele constantemente intercede a Deus por causa de nós. Também o apoio do Espírito Santo nas horas mais terríveis, porque ele sente a sua dor e ele clama a Deus, porque diz que ele ele clama a Deus com gemidos inexprimíveis. A certeza da vida eterna, isso é esperança, essa é a nossa esperança. A certeza de que a nossa vida não termina na morte em um cemitério. Todos nós um dia vamos passar por isso, mais cedo ou mais tarde. Mas, na verdade, começa uma nova vida. O cristão não morre, porque Deus não é Deus de mortos. E a certeza do novo corpo, uma nova vida nos céus, uma nova realidade que Ele tem preparado para cada um de nós, o seu galardão. A certeza que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele existe, Ele é real. Nós temos essa certeza, essa é a nossa esperança. Está vendo quanta coisa? A certeza que de todas as coisas, a palavra de Deus, e Deus garante isto, serão transformadas em bênçãos na nossa vida. A certeza de que o amor de Deus é tão grande por nós e de que nada nessa vida, nem no passado, nem no presente, nem no futuro, ou qualquer outra coisa ou criatura, podem separar do amor dele em Cristo Jesus. Veja então, alegrar-se na esperança é uma esperança real e verdadeira, que é confirmada pelo Espírito Santo que habita nos nossos corações. E o que me chama a atenção ainda mais um pouco é que essa esperança, quando diz para nos alegrarmos na esperança, essa esperança tem um nome, ela é uma pessoa. Não é só uma expectativa. E é Deus. Neemias 8:10, depois da reconstrução do templo, em Jerusalém, quando ele disse para eles se alegrarem, comerem, irem para a casa de Deus para se alegrar, no final do versículo, capítulo 8, versículo 10, ele diz assim, no final do versículo ele diz, não fiquem tristes, festejem, aproveitem do melhor na presença de Deus, na sua casa, não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a sua força. Alegrar na esperança é nada mais do que nada menos de nos alegrarmos no Senhor. Quando você e eu mudamos o nosso olhar das coisas fora de controle da vida, como essas coisas que estamos enfrentando nesse momento, e corremos para Deus, Ele enche o nosso coração de alegria, e ela se torna uma força para você e eu podermos enfrentar a vida e as batalhas da vida. Por isso nós precisamos de uns dos outros, por isso precisamos da igreja de Jesus. Quando ele diz a alegria do Senhor é a nossa força, ele está falando do contexto de igreja, do corpo de Cristo. O louvor que acontece no corpo de Cristo, a oração, como nós estamos fazendo aqui nesse culto, nesta manhã com você, o louvor, a oração, os testemunhos, a comunhão, a palavra, são expressões da alegria de Deus que nos fazem fortes. O rei Davi escreveu nos Salmos 31, 24, ele diz, sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, e ele está dizendo nesse texto, Paulo está dizendo, alegrem-se na esperança, e essa esperança tem um nome, e ela se chama Jesus. Ele é o nosso Deus e o Senhor da nossa vida, e aquele que está presente conosco em todos os momentos, em todas as situações.
Aleluia, aleluia. Segundo lugar, para enfrentar os tempos difíceis, decida ser paciente na tribulação. As tribulações mexem com tudo na nossa vida. Para mim, uma forma de descrever quando elas vêm complicadas demais são que elas normalmente tiram o nosso chão, principalmente quando vem uma notícia difícil, né? Essa semana, uma pessoa muito querida me falou sobre isso. Pastor, ore por mim, porque estão verificando, fazendo vários exames, alguém muito novo e eu possivelmente esteja com câncer. Novo demais, né? E graças a Deus que Deus é a nossa esperança, isso não é um problema para nós, porque Ele tem Jesus e eu sei que Jesus está presente, dando força para Ele e vai ajudá-lo, e também nós já temos orado pela cura. Mas uma notícia assim, eu disse, eu já recebi essa notícia. Essa notícia, e muitos de vocês aqui que estão me ouvindo também, essa notícia tira o chão da gente. Você fica totalmente perdido no primeiro momento. Então, no primeiro momento parece que tudo acabou e não tem saída. É assim que vivemos. E ainda por cima disso, nós não podemos ignorar as intenções de Satanás como um inimigo das nossas almas, que ele utiliza delas com o objetivo de nos destruir. As suas pressões sobre a nossa vida aumentam exatamente nos momentos mais difíceis. Por quê? Porque ele tem o objetivo de nos fazer desistir. Ele quer que a gente olhe para trás, que a gente volte, com o objetivo também de nos jogar contra Deus. Na história de Jó foi isto. Veja, o próprio Satanás disse, tira as coisas dele para ver se ele não vai blasfemar contra você. Então ele tem esse objetivo de jogar você e eu contra exatamente aquele que é o nosso Pai, aquele que nos ama e tem o melhor para a nossa vida. Porém, a palavra de Deus para o nosso coração é para sermos pacientes quando o tempo fechar. É para aguentarmos bravamente e calmamente a pressão, que é essa definição grega dela, de paciência. A Bíblia fala que elas se tornarão, né, as tribulações, pequenas e passageiras quando elas são comparadas, ou quando forem comparadas com a glória enorme e eterna que está por vir. Você e eu não temos noção. A gente lê o Apocalipse, a gente lê a palavra, fala de quão maravilhoso será os céus, mas não temos noção. Eu penso que para eu ter um pouquinho de noção, sabe o que eu faço? Eu olho para o paraíso e a descrição do paraíso e que Deus fez no início da criação e que Ele tem também no final dos tempos para nós. Então eu penso de quão maravilhoso era esse contexto, tudo que Ele preparou. Eu olho para o universo, a majestade, né? A glória de todo o universo, tudo que Deus criou, então posso imaginar. E aí, quando eu olho para a palavra e tantas coisas maravilhosas que nós experimentamos no dia a dia, eu posso imaginar o que será. E ele diz assim, nós temos que olhar as coisas de agora, esse sofrimento agora, com perspectiva da eternidade, das coisas eternas. E quando nós olhamos para as coisas eternas, elas se tornam pequenas e passageiras, insignificantes, por causa da grandiosidade daquilo que é eterno, que está por vir, que Deus tem reservado para cada um de nós. Uma outra coisa que nos ensina é que nós podemos nos alegrar nos sofrimentos, porque eles não são destrutivos para o cristão. Para muita gente a tribulação e o sofrimento arrasa, acaba, destrói. Mas para o cristão diz que não são destrutivos. Deus é tão maravilhoso que ele diz que eles produzem. Diz que quando nós passamos por tribulações, que ao vencê-las, ao encará-las, elas produzem em nós perseverança. O que é? Firmeza, estabilidade na sua vida. É isso que elas fazem conosco. Alguém estava dizendo, um especialista esses dias, estava dizendo, né, que a prosperidade nos faz mal demais. A prosperidade nos deixa fraco, vulnerável. E são os embates da vida, as crises que enfrentamos que nos tornam estáveis, fortes, para a gente ficar ainda e enfrentar outras situações e vencer. Não é a prosperidade um ambiente para a gente desenvolver. É o ambiente de dificuldade que nós crescemos. E você como cristão, você e eu, nós temos a obrigação de entender isso. Você precisa entender isso. Os sofrimentos ou as tribulações nos tornam mais fortes, mais resistentes, nos ensinam a aguentar as pressões com bravura, com calma, né?
também elas nos preparam, né, as tribulações e sofrimentos, nos preparam para sermos significativos para as pessoas que sofrem. Porque a Bíblia diz que Deus nos consola e com o mesmo consolo que Ele nos dá, nós somos capacitados para ajudar as pessoas que passam pelas mesmas situações que nós já passamos. Então você passa por uma situação, Deus se faz presente, Deus ajuda você, consola, conforta, orienta você, dá paz a você, te dá entendimento, ajuda naquela situação e agora, do outro lado, você cresceu, você aprendeu e você sabe o que é enfrentar essas situações e agora você tem uma palavra também de consolo, de conforto, de direção para aquela pessoa que está passando pela mesma situação. Você entende, então? Cumpre propósito, torna a sua vida e a minha vida significativa para a gente também ajudar aquelas pessoas que sofrem. Por isso eu estou dizendo, se tem uma coisa que o mundo precisa nesse momento é encontrar cristãos que não vivam escondidos nos seus templos, nas suas quatro paredes, e que não tem nada diferente para oferecer do que isto. Eu vou à igreja, eu faço as coisas que oferecem lá dentro, sento, depois vou e volto para a minha vida comum. Não. O mundo está precisando nesse momento de ver pessoas que são comuns, sim, que vivem como todo mundo, mas vivem de maneira sobrenatural. Você já ouviu, eu estou repetindo essa parte aqui, de viver de maneira sobrenatural, em que a gente possa indicar direção nesse momento em que todos estão perdidos e não sabem o que fazer. É isso que vai fazer diferença nesse mundo. Então, em nome de Jesus, que Ele te ajude, né, a viver desta forma. Você não pode ficar perdido em sua casa, você não pode ficar perdido nas suas finanças, você não pode ficar perdido nos seus dilemas emocionais, né? Não importa, você tem o dever, eu e você como cristãos, de encontrar a saída, porque olha tudo que Jesus fez por nós. E Ele diz paciência, paciência na tribulação, firmeza, né? Força, não desistir. Você nesses dias disse que a sua paciência já se esgotou? Você disse isso para alguém? Você disse, ora, pera lá, paciência tem limite, né? Você disse isso? Tem um ditado que diz que o impaciente, né, come cru. Estou pegando aquela palavra de que o apressado come cru, né? O impaciente come cru. A ideia é que ele come antes de ficar pronto e perde de aproveitar o melhor daquilo que está planejado, né? Por isso que se for bem feito e comer e for até o final, depois de pronto, tem algo melhor, especial, porque o objetivo daquele prato, por exemplo, que estava sendo feito, e se comer antecipado, você vai perder a maior parte das coisas especiais que havia sido planejado com aquela comida. Falando em paciência, peça ao Senhor, dizendo assim, não me deixe me perder nesse momento que o Senhor está usando para me abençoar. Me dá força, Senhor, para persistir e resistir e aproveitar de tudo aquilo que o Senhor planejou com toda essa pandemia e essa situação que está acontecendo. Eu quero que você coloque uma coisa no seu coração e na sua mente. Não está acontecendo isso por acaso. Para o mundo todo a voz de Deus, é o trovão, né, de Deus ecoando uma voz tão forte, e raios que vão de norte ao sul, dizendo para o mundo, dizendo para todos nós, de um lado ao outro do mundo, dizendo para todos nós, Jesus chamando a nossa atenção, dizendo, preste atenção na sua vida, você não pode levar a sua vida de qualquer maneira. Não pode levar. Deus querendo dizer, amo vocês, tenho um projeto de vida para cada um de vocês. Terceiro e último lugar, para enfrentar os tempos difíceis, decida perseverar em oração. Oração é o meio do homem entrar em contato com Deus. Oração é a ação de ter comunhão com Deus. Então isso é maravilhoso demais. Deus criou esse recurso, criou esse meio de, quando eu quero falar com você, eu mando um WhatsApp, não é? Ou uma mensagem de alguma forma por e-mail ou Face, né? Quando queremos conversar uns com os outros, né? Como eu estou fazendo aqui, quero me encontrar com vocês, estou usando dessa mídia, né? Para poder chegar até aí. E Deus está dizendo assim, o recurso que eu criei para você falar comigo é a oração. A oração é um recurso maravilhoso que eu criei, né? Deus nos fez com essa capacidade, isso que nos diferencia dos animais, é uma das coisas,
A imagem de Deus em nós é isso, a nossa capacidade de se comunicar com Deus, de se relacionar com Deus. Oração é para ter comunhão com Ele. E oração inclui, pensei em algumas coisas aqui, como falar e ouvir, prestar adoração, pedir, confessar, interceder, são várias maneiras de falarmos com Deus. O comentário da editora Esperança diz que perseverar e oração, também no nosso texto, nesse texto que lemos, faz pensar sobre a participação constante em reuniões de oração. E diz, de orar em conjunto é característica de uma igreja que crê. Diz, onde não se ora, não se crê mais. Então nós oramos porque cremos no nosso Deus. Nós oramos porque cremos que Ele responde às nossas orações. Nós oramos porque sabemos que Ele pode mudar qualquer situação. Ele é chamado de Deus onipotente, onipresente e onisciente. Está dizendo assim que onisciente, Ele sabe todas as coisas. Onipresente, Ele está em todos os lugares. Onipotente, Ele pode todas as coisas. Esse é o nosso Deus. Então, orar é o recurso de Deus para nós chegarmos à sua presença, quando mais necessitamos. E Ele diz, persevere na oração. Eu quero pedir que você confie mais no poder da oração. Eu louvo a Jesus porque as pessoas ligam dizendo, pastor, ore comigo nesse momento. E eu faço isso. E nas mais variadas situações. Minha esposa tem algumas dificuldades de saúde. Esses dias ela teve dores tão fortes, mas tão fortes que não tinha o que fazer. Não tinha posição. E aí, como é que você fica do outro lado aqui? E agora, o que eu faço? Claro, primeira coisa, eu ponho as mãos sobre ela. Senhor, o Senhor está aqui. O Senhor a ama, o Senhor deseja o melhor para a vida dela. O Senhor morreu por ela, a vida dela te pertence. E o Senhor tem poder para mudar todas as coisas. Então que suas mãos curadoras e saradores toquem agora no seu organismo e a cure. Tira essa dor no seu nome e no seu poder. Eu tenho experimentado constantemente, né, nas mais variadas situações da minha vida, no ministério, né, com minha netinha orando, vovô, ora por mim. Ou ela ora, ou a gente pede que ela ore. Sabe, o irmão que está indo hospitalizado, o irmão que já passou por uma cirurgia, ou vai passar, ore comigo. Então, a oração faz isso, ela é uma força, é o poder de Deus. E a gente contar com mais alguém, por isso a oração perseverante, né? Perseverar em oração tem a ver com essa coisa do corpo de Cristo, que a gente não perde nenhuma oportunidade. Você viu aqui que nós temos oração pelo pacto de fé, dízimos e ofertas, nós colocamos tudo em oração. Nós pedimos a presença de Deus, a orientação dEle, a bênção dEle. E nós gastamos um bom tempo na oração ali, porque nós cremos no poder da oração. É a nossa conversa com Ele. Estamos dizendo, Deus, nós cremos no Senhor e precisamos do Senhor. É isso que nós fazemos. Então, orar, perseverar na oração é não perder nenhuma oportunidade. Enquanto oro no culto aqui, quando estamos fazendo essa oração, não fique aí de olho aberto, não. Você está na sua casa, ore junto conosco. Quando eu oro aqui, feche os seus olhos e clame a Deus. Orar é crer, é confiar, é depender nele. Quando nós paramos de orar, porque nós estamos parando de confiar e depender, estamos dependendo das nossas forças. E agora, você não pode vir à igreja nesse momento. Por um bom tempo nós estamos podendo. Nós sabemos como será. Mas o que Jesus diz, que você pode entrar no seu quarto aí em sua casa e orar. Quem sabe seria muito bom se você tivesse espaço de criar o espaço da oração na sua casa, não é? Seria muito bom. Lugar que... eu gosto de ir nos lugares que tem uma capelinha, um lugar especial, né? Por exemplo, você vai no nosso ISB, lá tem a capela, né? Então, lá dentro do ISB, daquele complexo, você consegue entrar, se quiser, você entra lá. E para orar, para adorar a Deus, para falar com Deus em silêncio. A gente precisa criar isso nos nossos lugares, os nossos lugares especiais. Mas ele está dizendo, se você não pode ir à igreja, mas há uma igreja aí na sua casa agora. Ele diz, entra no seu quarto. E ele diz, Deus vem em secreto, Deus não está... Você está pensando que Deus quer falar com você e comigo no meio da multidão e que a gente, naquelas coisas todas? Não, ele está dizendo assim, ele não quer que você demonstre nada. Ele não precisa de defesa, ele não precisa da gente ficar tentando criar um monte de coisa para Deus. Ele fala assim, fica quietinho, vai no seu quarto, eu sou Deus que vem em secreto. Eu sou tão poderoso que eu não preciso mostrar nada e fazer nada. Ninguém nem precisa saber, então vamos lá no quarto.
Entra no seu quarto, fala comigo em secreto, né? Derrama o seu coração, fala comigo e eu vou ouvir você. Eu vou atender você. Cria esse hábito, o hábito de orar, né? De entrar. Ele vai te ouvir, ele vai recompensar você. Além de irmos para o nosso quarto e orar, existem tantas outras maneiras. Por exemplo, se eu não posso ir ao hospital, mas a pessoa ligou de lá para mim dizendo, pastor, eu estou aqui no hospital, eu estou aqui agora. Ou pessoas que eu não conheço, alguém diz, fulano acabou de ir para tal lugar, às pressas acham que está com Covid, e a criança, na hora Deus falou, ore por ele, eu não conheço a pessoa, mas me deram o nome. Peguei aqui no WhatsApp, apertei, orei, fiz uma oração, mandei. Quando eu mandei para essa pessoa que tinha falado comigo, eu acabei de enviar para ela está lá no hospital. Eles choraram juntos lá e sentiram fortalecidos em Deus. Gente que eu nunca vi, você entende? Então tem tantas formas, você pode gravar uma oração pequena, curtinha, olha, eu senti de orar por você, né? E liga para a pessoa, posso orar com você? E grave e manda para essa pessoa, tem tantas formas que nós podemos abençoar uns aos outros. Jesus diz assim, que nós não recebemos as coisas porque nós não oramos. Ele diz, orem e será feito, mas vocês não têm porque não pedem. Perseverar na oração não é orar de vez em quando. Perseverar é orar sempre. O comentário diz, onde não se ora, não se crê. Que dura verdade. A oração na sua casa, a oração na sua vida, mas não é desculpinha, não. Oração é assim. E nem estava falando de tempo, porque orar sem cessar é o tempo todo. Eu acredito que tem aqueles momentos que nós paramos, em especial para orar, mas é viver em oração. Então, enquanto eu estou falando com vocês aqui, eu estou em oração. Por quê? Eu estou na dependência de Deus. Certo? Nessa hora que eu fecho o olho e vou orar. A hora que você vai sair para algum lugar, você fala com Deus, vai tomar uma decisão, você fala antes com Deus, essa conexão direta com Ele, é isso que está dizendo. Isso é viver em oração. Então, viva uma vida de oração. A Bíblia fala para orar, para a gente não cair em tentação, Jesus diz isso. Ele diz que o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca, então ore para não cair. O próprio Jesus orou, né? Muitas vezes todo o seu ministério é marcado pela oração. Dias de oração, uma noite de oração, 40 dias de oração. Então orar para ficar firme diante das coisas, dos fins dos tempos. Ele próprio disse em Mateus 24, dizendo, olha, no final as coisas serão difíceis demais, então ore para que vocês, vigiem e ore para que vocês possam se encontrar com Jesus de pé por causa das coisas difíceis que virão. E de pé que vocês não caíram, que vocês não se entregaram, que vocês não retrocederam na vossa fé. Mas será que quando eu vier eu vou encontrar fé? Sério isso, né? Ele diz, orem para resistir no dia mau. Orem para resistir no dia mau. Bem, essa é a palavra para o seu coração neste dia especial. O tema é o que fazer em tempos difíceis. E o que temos aprendido com essa palavra é que, primeiro, você precisa decidir alegrar-se na esperança. A esperança é o Senhor. Né? As coisas vão frustrar você, as coisas nesse mundo nos decepcionam, então se você tentar se alegrar e buscar prazer nelas, você vai se perder. Porque elas estão aí, serão assim mesmo, esse mundo é imperfeito. E as pessoas são. Mas se você se alegrar na esperança da palavra de Deus, no Espírito que habita em você, então sua vida será diferente. Você realmente vai poder passar por todas essas situações sem desistir. Segundo, decida ser paciente na tribulação. Nesses tempos difíceis, decida ser paciente. Então, as tribulações mexem, as tribulações tiram o nosso chão, elas vieram diferente daquilo que nós esperávamos, mas a tribulação cumpre o propósito da nossa vida. Deus quer usá-la para fazer você uma pessoa melhor do que você é e quer que a sua vida seja significativa na vida das pessoas. Então decida não desistir, decida resistir de enfrentar cada situação e você vai então experimentar aquilo que Deus planejou para a sua vida. Por último, decidir perseverar em oração nesses tempos difíceis, para a gente poder vencê-los, lembrando que oração é o meio de você entrar em contato com Deus. Você pode entrar em contato com Deus a qualquer momento, a qualquer hora. Ele não vai dizer assim, está complicado o meu tempo aqui, você viu que esse tempo de pandemia no mundo, não tem disto.
Ele diz, estou pronto para você a qualquer momento. Estou aqui, na verdade, te esperando, mas na oração. Então, não perca nenhuma oportunidade de orar em grupo, de orarmos aqui, orar em família, de orar aqui através dos cultos, de orar pelas pessoas, de receber oração, de pedir que orem, né? Vamos viver uma vida de constante comunhão e contato com Deus. E aí, então, você vai experimentar o melhor da vida que Deus tem para você. Você vai passar por esse tempo e nem vai perceber, porque Deus é por nós, Deus é por nós, Deus está com você. Ele é a força para você viver, enfrentar cada situação. Muito obrigado, Senhor Jesus, por cada pessoa que ouviu essa palavra, começar de mim. Obrigado porque os tempos difíceis não nos pegam despreparados, porque o Senhor fortalece o nosso coração, o Senhor é uma presença real e verdadeira em todos os momentos. O Senhor é o socorro presente, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. E por que precisa de refúgio e fortaleza? Por que precisa de socorro? Exatamente para aqueles momentos que virão que nós temos que ter abrigo. Nós precisaremos de cuidado e de proteção. E o Senhor diz, eu sou esse lugar e essa pessoa para vocês. Então, que bom saber que o Senhor é o nosso Deus e nós podemos enfrentar esse momento que todos estamos passando, de cabeças erguidas, com fé, com alegria, com esperança, por causa disso, porque nós podemos, enquanto muita gente se entristece com a frustração, nós nos alegramos com a esperança que o Senhor derrama no nosso coração. Enquanto as pessoas se perderam no meio das tribulações e não entendem, o Senhor diz que nós podemos ficar firmes e fincar os nossos pés e enfrentá-la para a sua glória no seu nome. E também, enquanto nesse momento os recursos de muitas pessoas se esgotaram e eles não sabem o que fazer, o Senhor nos dá uma orientação, persevera na oração. Quer dizer, você já falava comigo, você já me buscava, você já andava comigo, continue andando comigo em oração, falando comigo. Continue buscando a minha orientação e eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos, ajudando você a enfrentar cada uma das situações nessa vida. Aleluia, Jesus. Eu quero que você conte com a presença do Espírito Santo, lembre disto, que habita em você, que intercede por nós, que ora por nós quando nós não sabemos orar, que fala com Deus quando nós não sabemos o que falar para Deus, quando a gente fica nesse momento sem chão, Ele que habita em nós e sente tudo o que sentimos, Ele é a pessoa mais apta para orar por nós e nos ajudar nos momentos que nós não podemos. Então você já tem um amigo que habita em você, que vive com você. Aí na sua casa, onde você estiver, Ele anda com você, Ele vive com você. Conte com Ele em todos os momentos e experimente a vida maravilhosa de Jesus. Nós vamos encerrar o nosso culto de uma forma diferente. Vocês viram no início o pastor Melvin e Fran ministrando a ceia do Senhor. E eles viveram alguns anos conosco aqui, estão desde o início da fundação dessa igreja, né? Em torno de 47 anos. Mas agora eles têm que voltar para os Estados Unidos. Eles primeiro moraram aqui, todos aqueles anos. Depois da sua aposentadoria, eles passaram a vir uma vez por ano, voltavam para os Estados Unidos, passavam 6 meses aqui, 6 lá. Mas agora chegou o momento que eles já têm que passar por uma nova etapa, né? Em que eles só virão aqui uma vez ou outra quando combinarem, quando for possível. Então, essa é a última vez que eles vêm para cá, assim, então, de 6 em 6 meses, né? Então, vamos ouvir a palavra deles. Este semestre, certamente, ou esses últimos meses, tem sido bem diferente de qualquer outra experiência que já tivemos. E para nós e também para todos vocês, esta coisa do coronavírus e ficando em casa ou andando na rua com máscara, vendo todo mundo com máscara. Na semana que vem, na quarta, vamos então voltar para os Estados Unidos. E com toda esta coisa do coronavírus, lamentamos que não seria possível nós estarmos lá na igreja para cumprimentar todos, dar aquele abraço e se despedir de todo mundo.
Na verdade, chegamos aqui em março pensando em tudo que nós íamos fazer junto com todos vocês, cultos lá na igreja, também os grupos pequenos nas casas, talvez churrasco na casa de um ou do outro e várias festas. Mas, infelizmente, nada disto aconteceu. Também as aulas que íamos dar da Academia Bíblica, mas nada disto foi possível. Mas, pelo fato de nós não conseguirmos reunir com todo mundo na igreja, o pastor Israel pediu para nós fazermos um vídeo. Então, queremos dizer que temos um amor muito grande para com vocês, a igreja do aeroporto. E conversando com o pastor Israel, ontem, calculamos que faz mais ou menos 47 anos, desde que nós primeiramente começamos a frequentar a igreja do aeroporto. Foi em 1973. E eu lembro, alguns de vocês estavam lá também. Então, conhecemos alguns de vocês há 47 anos. Muito tempo, né? Mas queremos dizer que amamos muito a igreja e que vamos sentir muita falta de vocês e vamos estar orando, como já fizemos pela igreja. Se tudo der bem, nós queremos voltar depois e visitar novamente aqui no Brasil, mas não vamos estar ficando um semestre inteiro como temos feito até agora. Então, um abraço muito grande para todos vocês e amamos, como já falei, nós amamos vocês muito. Então a Fran também vai falar. Tem sido difícil, até o pessoal aqui no Isbel também repara que eu gosto de dar abraço e nós sentimos muita falta de vocês, só podendo ou falar no telefone ou pelo WhatsApp, alguma coisa assim. Mas vocês são muito queridos e vocês sabem que eu falo cada vez que a gente tem ido embora, que eu falo que lá nos States é nossa família de sangue e aqui no Brasil é nossa família do sangue de Jesus. Nós agradecemos todo o amor e carinho que vocês têm nos mostrado através dos anos. E estamos querendo voltar, mesmo sendo um tempo curto, mas nossas orações estão com vocês e estamos lembrando muito de vocês e acho que enquanto vocês ainda estão tendo culto, assim, fora do prédio, a gente vai poder assistir com vocês. Então, um abraço muito grande. Beijos e Deus te abençoe muito. Queridos pastor Melvin e Fran, não tem o que a gente possa fazer aqui para dizer, puxa, isso foi bem feito, porque a vida de vocês é muito especial, maravilhosa e nós temos uma dívida eterna. Nós queremos dizer muito obrigado pelos 47 anos de dedicação a essa igreja, né? E no pastoreio, no ensino, no aconselhamento, na amizade, e o mais importante de tudo isso é que vocês foram um exemplo de vida comprometida e íntegra de Jesus. Vocês então, marcam a nossa vida para sempre e como é bom ver pessoas na sua caminhada com Jesus, com tanta humildade, com tanta dedicação, com tanta seriedade. Sabemos que vocês deixaram os filhos e netos lá e mesmo assim sempre vieram aqui nos abençoar. Que Deus recompense vocês, que Deus proteja vocês nessa viagem, nesse tempo, que Deus esteja com vocês em tudo, livrando de todo perigo e mal, protegendo a saúde, né, nesse momento de coronavírus, e que o tempo de vocês com seus filhos sejam maravilhosos, muito especiais mesmo. Eu quero orar por vocês agradecendo a Deus, né, pela vida de vocês. Pai, muito obrigado pela vida do pastor Melvin e Fran, pela dedicação deles em todos esses anos aqui, nós não sabemos, não temos como pagar isto. Mas sabemos que o Senhor tem um galardão nos céus por causa da vida deles e da dedicação deles. Queremos agradecer por isso, que o Senhor recompense, que o Senhor proteja agora a viagem deles de volta para os Estados Unidos,
não só o voo de viagem, mas também que o Senhor proteja a saúde deles dessa doença, que ao chegar lá eles encontrem seus familiares todos bem e que eles possam curtir a vida maravilhosa que o Senhor planejou para eles, que sejam dias muito especiais, que eles tenham lá uma vida de saúde e de gozo com seus familiares e com seus amigos e parentes lá. E Pai, nós estaremos aqui esperando e aguardando quando eles puderem vir também para matar a saudade, Pai. Muito obrigado pela vida deles. No nome de Jesus, por glória de Jesus. Amém. Deus abençoe você. E estamos encerrando então uma boa semana. Que você tenha uma semana cheia da graça de Deus, né? Que Ele te encha de esperança e que você seja mais que vitorioso no nome de Jesus. Deus te abençoe.